volta aqui à casa. Eu trabalhei 22 anos. Nós estamos aqui representando a Comissão de Ética do MCTI, que foi instituída em setembro do ano passado, ainda na gestão do ministro Marcos Pontes. Agora, na gestão do ministro Alvim, as questões de ética e de integridade estão sendo impulsionadas, a pauta é urgente e nós estamos com muito apoio da casa. Nessa rodada aqui de divulgação nas unidades de pesquisa para tentar organizar a nossa rede de ética do MCTI, em especial hoje, eu convidei a doutora Maria Cláudia Nabuco, que é da CGU, aqui do Rio, Barra Brasília, né? Sabe tudo, porque lá no início que eu assumi a presidência da Comissão de Ética e comecei a receber demanda de consulta e situação de conflito de interesse, a doutora Cláudia sempre me apoiou e me passou a dar muita orientação e eu vi, poxa, ela é boa, ela é especialista, e fui vendo as qualificações dela e falei, eu acho que é a hora, já que a gente está aqui no Rio, de convidá-la a contribuir aqui no entendimento das questões relacionadas ao conflito de interesse na atuação do servidor, nós enquanto servidores, no trato com a iniciativa privada, que é uma situação normal em todas as nossas atividades funcionais. Então, vou passar a palavra para a doutora Maria Cláudia, ela vai abordar especificamente essa parte, e depois, então, se houver tempo, a gente trata dos demais assuntos relacionados à ética, que são referentes aos processos de apuração ética, aos processos de afastamento do país, que guardam relação com as análises que a doutora Cláudia faz, e a questão do plano de integridade do Ministério. Bom dia a todos, meu nome é Maria Cláudia, precisa doutora, somos todos colegas. Eu queria me apresentar, eu trabalho na CGU desde 2008, passei por algumas áreas, na CGU dividida em algumas secretarias. Eu passei inicialmente para a área de prevenção da corrupção mesmo, depois eu fui para a corregedoria, fui removida aqui do Rio, continuei na corregedoria, passei alguns bons anos assim, e retornei a coisa de uns 5 anos para a área de prevenção. É a área que eu gosto bastante de trabalhar, principalmente nessa parte de conflito de interesses, que é um tema assim, que a gente pode trabalhar todos os dias, pegar milhões de processos para analisar e sempre tem alguma coisa diferente para aprender. Quando você acha que já viu de tudo, tem alguma coisa que a gente tem que parar para pensar. Mas espera aí, tem uma nuance diferente, tem uma questão que pode ser parecida com outro processo, mas o cargo dessa pessoa demanda uma análise diferenciada. Então, é uma área que a gente aprende sempre e por isso que eu gosto bastante, porque não tem monotonia. Eu vou passar aqui. Você quer que eu passe? Tem alguma coisa ali. Eu acho que fica mais fácil. Saiu da apresentação somente. Voltando, gente, desculpa. A palestra então hoje é sobre por que, quando e como fazer uma consulta sobre conflito de interesses. A gente vai chegar lá. Vai. Então vamos lá. Percepções iniciais que a gente da CGU tem em relação aos servidores públicos, quando se fala em conflito de interesses. Primeiro, é um relativo desconhecimento. As pessoas sabem o que é conflito de interesses,
bem como aplicar a legislação, se existe legislação, onde procurar, o que fazer, quais são os casos que ele tem que fazer esse tipo de consulta, onde fazer essa consulta. Enfim, são várias dúvidas que a gente da CGU tenta, né, com eventos como esse, né, com a Tereza, que é super interessada, que a gente tenta desvendar esses mistérios. Gente, não está voando. Está voando. Tá vendo? Ele vai, de repente, ficando tudo. Desconhecimento sobre o sistema eletrônico de conflito de interesses, que é onde o servidor ou o empregado público faz essa consulta, consulta ou pedido de autorização. Depois, mais para frente, eu vou dizer a diferença, mas a diferença é que, na verdade, não tem muita diferença. O tratamento é igual, é só uma questão mesmo de nomenclatura. Olha, eu acho que você tem que dar o comando e esperar um pouquinho. tá, vamos lá. Não, tá pulando mesmo. É melhor pular ali. Pode voltar. Pode ir bastante. Pode deixar aí, que aí a gente... Tem dúvidas também de como essas dúvidas devem ser tratadas, de que modo. E a gente admite que esse tipo de desconhecimento potencializa os riscos da pessoa não saber como sanar essas dúvidas e acaba exercendo atividades sem consultar e acaba infringindo alguns regulamentos, algumas normas, legislações. E avançar no alinhamento desses empreendimentos mitiga os riscos desse cometimento dessas irregularidades, né, que é o que a gente está tentando fazer aqui hoje. Então, o roteiro da nossa apresentação, o que é conflito de interesses, como prevenir esses conflitos, em algumas situações práticas que são bem comuns de acontecer, não são todas, como eu falei, é um campo assim, infinito, né, de possibilidades, mas a gente vai trazer algumas situações para mostrar. O foco da legislação sobre o conflito de interesse é a prevenção. Até o sistema eletrônico que a gente vai falar depois mais para frente, já foi usado algumas vezes para fazer denúncias. A pessoa conhece uma pessoa, um outro servidor que trabalha com ela, sabe que aquela pessoa exerce uma atividade privada e entra no sistema para tentar corrigir aquela situação. E não é o objetivo do sistema. O objetivo do sistema é sanar uma dúvida do próprio servidor, não é de terceiro, é do próprio, e ele vai apresentar uma situação objetiva, com bastante descrição do que ele pretende fazer. Enfim, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas não é prevenção, não é correção. Onde é tratada a questão de conflito de interesses? Primeiramente, na Lei 12.813 de 2013, que regula essa questão e ela abrange bastante, assim, é uma lei muito bem feita, na minha opinião. Tem uma outra lei, um decreto de nepotismo, que eu acho ele bem falho. Eu acho que a pessoa, quando lê aquele decreto, ela sai com mais dúvidas do que quando ela começou. Né? Piora a situação, mas a Lei 12.813 eu acho ela bem clara e ela bem extensiva. E nessa lei, ela mostra que existem interesses pessoais e profissionais. O objetivo dela é não conflitar esses dois tipos de interesse, o público e o privado. Então, vamos para o conceito de conflito de interesses conforme está disposto na lei. Conflito de interesses é a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, isso é muito importante, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. A gente sempre fala em risco. Por quê? A gente nunca fala que, a gente analisando um processo, né, de um demandante, a gente nunca fala que aquilo ali é conflito de interesses. A gente fala que existe o risco de conflito de interesses. Por quê? Porque quando a gente fala que existe um conflito de interesses, a gente está partindo de um pressuposto que aquela pessoa, de fato, vai cometer uma irregularidade ou exercer aquela atividade privada. E às vezes não. Às vezes a pessoa, vamos dizer, é fiscal da Receita Federal, vai prestar uma consultoria financeira para uma empresa que é fiscalizada pela Receita e vai saber na cabeça dela
separar as duas coisas, o público e o privado. Só que aí, esse controle fica muito complicado. Vocês podem imaginar, como é que a gente vai avaliar o caráter da pessoa, a capacidade da pessoa de segregar realmente essas duas condições, né, de servidor público e da iniciativa privada dele. Então, ele se fala em risco, porque não é uma análise, não é um juízo de caráter daquela pessoa, é uma possibilidade daquela situação vir a ocorrer. Então, quando a gente faz uma análise de conflito de interesse, a gente não vai falar que há conflito de interesse. A gente diz que existe o risco daquele conflito existir. E essas duas partes são importantes, interesses públicos e privados. Alguns processos que a gente recebe, o demandante, ele trabalha num órgão, e ele trabalha numa área que é sensível à auditoria daquele órgão, que é auditada na auditoria interna, né, do órgão, costuma fazer auditoria lá, e vamos dizer que ele é chamado para compor o comitê de auditoria daquele mesmo órgão. Aí ele manda um pedido para a CGU, né, pelo CECI, na verdade não é para a CGU, originalmente é para o órgão que ele está em exercício. Mas ele abre um pedido do CECI, de uma consulta, um pedido de autorização, querendo saber se ele pode, ao mesmo tempo, trabalhar naquela área que é sensível à auditoria e participar do comitê de auditoria. Isso é interesse público e privado? Não é. São dois interesses públicos. Na verdade, é uma questão de segregação de função dentro daquela entidade. Então, isso não é conflito de interesses nos termos da Lei 8.112. Outro exemplo, uma pessoa trabalha, vou dar assim, chutando, tá? Não é nenhum caso prático. Trabalha no Ministério de Transportes, etc. E ele quer receber um convite para ser cedido por Porto de Santos. O Ministério de Transportes, sei lá, o nome, toda a bagunça, esses nomes do Ministério, ele é responsável por fiscalizar aquele Porto de Santos. Há conflito de interesse nessa sessão? Também, nos termos da Lei 12.813, também não é conflito de interesse, porque não são dois interesses privados, são dois interesses públicos. Então, a questão de avaliação do Ministério ceder ou não aquele servidor do Porto de Santos. Né? Então, não é também caso de conflito de interesses. E que possa comprometer o interesse público. Não basta só existir por exemplo, uma pessoa trabalha fazendo uma pesquisa no órgão, quer trabalhar fazendo uma pesquisa no outro órgão, mas a pesquisa não tem nada a ver com o trabalho que ela tem, né, naquele órgão, uma pesquisa diferente. São matérias correlatas, mas não vai comprometer em nada o trabalho dela como servidora pública. Então, também não teria problema nenhum. Mas, como eu falei, é caso a caso que a gente analisa, tem as nuances de cada situação. Quem deve prevenir? Na verdade, todos nós, né, servidores públicos, né, federais, servidores públicos e empregados públicos também. O Poder Executivo Federal de modo a duas coisas: prevenir o conflito de interesses e resguardar informações privilegiadas. Em caso de dúvida, ou seja, a pessoa, por qualquer motivo, até mesmo sem dúvida, assim, minha recomendação é sempre consultar, entrar no CECI, realizar uma consulta para saber se aquela atividade dela, né, pode ter ou não risco de conflito de interesses. Deverá consultar a Comissão de Ética Pública da Presidência da República ou então a CGU. Mas qual dos dois, né? É a Comissão de Ética Pública ou a CGU? Quem consulta? Isso depende da hierarquia do cargo da pessoa no serviço público. Tem os servidores, né, ou agentes públicos, melhor dizendo, da auto-administração e AS5 superiores ou equivalentes. A gente coloca equivalentes quando se trata de empresas públicas, sociedades de economia mista que não tem a mesma nomenclatura de IAS como tem, né, servidor público. Então, a gente às vezes recebe uma consulta, um pedido de autorização, dizendo que a pessoa de tal cargo. Mas aí na hierarquia daquele órgão, é equivalente a quê? A gente até faz um pedido de solicitação para aquele órgão para que eles informem a gente qual é a hierarquia daquele cargo, para a gente analisar se de fato é a CGU que vai fazer essa análise de conflito de interesse ou se é de competência da SEB. E os demais agentes públicos, que aí sim, a primeira análise é realizada no órgão ou entidade que aquela pessoa está em exercício. Veja bem, em exercício. Porque às vezes a pessoa está cedida de um órgão ou de uma empresa pública, sociedade de economia mista, está cedida para um outro lugar, mas é esse lugar onde ela está em exercício para fazer análise de conflito de interesse, que é onde ela está trabalhando, né, no dia a dia dela, onde ela tem informações, enfim, é onde se faz a análise sobre o conflito em primeiro lugar, é a
análise preliminar, que a gente chama. E se essa comissão de ética, ou o RH, ou quem seja lá dessa entidade de origem, de exercício do servidor, se achar que existe um risco de conflito relevante naquela atividade que o servidor ou o empregado pretende exercer, aí esse processo vai para a CGU, a gente fazer como se fosse uma segunda análise. Como que tramitam essas consultas? Primeiro, o agente público entra no CECI, que é o Sistema Eletrônico de Conflito de Interesses, ele faz uma consulta ou um pedido de autorização, consulta, fala a diferença rapidinho, porque o tratamento é igual para a gente, mas consulta é uma orientação geral da CGU ou do órgão de exercício sobre aquela atividade e pedido de autorização é uma autorização expressa para que ele possa exercer a atividade. Mas, na prática, a análise é exatamente a mesma que a gente faz, não tem muita alteração, não. O órgão ou entidade de exercício realiza essa análise preliminar, em até 15 dias, e caso haja risco de conflito relevante, a demanda é encaminhada via sistema automaticamente para a CGU, que também tem 15 dias para analisar, sendo prorrogáveis por mais 15 dias. E caso a CGU entenda que existe um risco de conflito relevante, ou então que existe um risco de conflito, mas que pode ser mitigado com algumas medidas que a gente determina para o servidor ou empregado. Olha, a gente está vendo que existe tal risco, mas tem a possibilidade desse risco ser mitigado se você fizer isso, isso e isso. A gente faz uma listagem de medidas condicionantes, que a gente chama, e esse servidor, se concordar, ele exerce a atividade observando essas medidas. Mas ele tem essa possibilidade de não concordar com essas medidas, ou mesmo se não for autorizado, se for relevante mesmo, não tiver nem medida mitigadora, ele tem a possibilidade de fazer um recurso para a CGU para a gente reavaliar, porque às vezes tem alguma informação que ele não colocou no pedido inicial dele, que ele lendo a nossa análise, não, mas isso aqui não é bem assim, aí explica melhor para a gente recebe esse processo de volta e tem 10 dias para fazer uma reanálise daquele caso e autorizar ou não, ou manter o mesmo entendimento, e a gente faz uma análise que é confirmada pelo secretário executivo ao final. E uma coisa importante também é que, na verdade, o que a gente faz é uma orientação ao servidor e empregado. O CECI é um sistema de orientação. A gente autoriza ou não. A gente orienta para ele realizar ou não aquela atividade, mas é de responsabilidade do próprio servidor ou do empregado acatar ou não aquilo. Se a gente disser que tem risco, que ele tem que observar algumas medidas, ou que ele não deveria exercer aquela atividade, e ele insistir e resolver exercer, é por conta e risco dele. A corregedoria, se tomar conhecimento disso, pode abrir um PAD, uma sindicância, alguma coisa para analisar e ver se realmente aquele servidor está praticando alguma irregularidade. Então, recapitulando, análise prévia, primeiro a pessoa que analisa aquele caso do servidor ou do empregado é o órgão de exercício. Aí depois a CGU, caso haja um risco relevante, faz uma reanálise daquele caso. Concorda ou não com o órgão de exercício do servidor ou empregado. A CGU atua nas consultas de servidores com ocupantes de cargo comissionado, ocupantes até o nível PS4, como a gente já combinou, já conversou. E o conflito de interesse, uma coisa que eu não tinha mencionado, ele depende de existência de lesão ao patrimônio público ou o efetivo recebimento de alguma vantagem para o servidor. Não importa, pode não acontecer nenhuma dessas coisas, mas se tiver conflito, a gente recomenda que ele não realize a atividade. E quando o servidor tem que se prevenir? Durante o exercício profissional, isso acho que é claro, para todo mundo. Após o exercício profissional, aí tem uma questão da quarentena, para servidores que estão listados no artigo 2º da Lei de Conflito de Interesses, que são esses de cargos mais elevados, S5 para cima, ministros, presidentes de estatais, enfim, esses têm que observar a quarentena após deixar o serviço público. Mas os outros servidores que não precisam observar a quarentena, eles têm que sempre ter em mente que informação privilegiada tem que ser resguardada mesmo após o exercício do cargo. Isso para todo sempre. Não interessa se a pessoa saiu há 10 anos, se ele ainda tem uma informação que é válida, ele não pode revelar.
e também em períodos de afastamento legal. Essa é uma questão que assim, causa muita dúvida. Se a pessoa está de licença para tratar de interesses pessoais, particulares, né, preciso observar a Lei 12.813? Precisa. O parágrafo único do artigo 5º da lei é bem claro para dizer que em afastamentos ou em licenças, o servidor continua sujeito à lei de conflito de interesse. Então, às vezes a pessoa acha, olha, estou tirando uma licença de 3 anos, eu quero exercer tal atividade, então como eu não estou no cargo lá, no dia a dia, eu não preciso observar a lei de conflito de interesses porque eu não estou exercendo o cargo. Mas isso não é bem assim, já tem vários entendimentos de tribunais superiores que concordam com a lei, que realmente, mantendo um vínculo com o órgão dela de exercício ou de origem, ela tem que observar sempre a lei de conflito de interesses. E como prevenir, né, os próprios conflitos? Como eu já falei, o sistema eletrônico de conflito de interesse, pode não. Peraí, só um pouquinho. Cláudio, você prefere que faça as perguntas ao final? Tem outro microfone aí, está aí. Não. Porque ela fala tão baixinho. Pode fazer mais alto? Falar mais alto? Porque a gente passa por uma situação parecida relacionada à licença para carta de interesse particular. E aí eu até entrei em contato com o pessoal lá do INSEE e a gente foi orientar no sentido que não haveria obrigatoriedade da consulta ao site, a menos que tivesse realmente alguma dúvida em relação à situação. E aí a minha pergunta é o seguinte, às vezes o serviço de RH não tem conhecimento específico sobre o que o servidor desenvolve, né, na parte técnica. Aí nesse caso, a gente pede para ele fazer a consulta ou só ele fazendo uma declaração mesmo dele, dizendo que ele não, dele não está em interesse, já que ele esbarraria a consulta. Então, vou repetir a pergunta dela assim, de forma resumida, porque eu acho que não pegou o áudio, né? Ela quer saber se, quando a pessoa vai entrar em licença para tratar de interesses particulares, ela faz uma consulta ao RH, né, do órgão, e às vezes esse RH não tem conhecimento, né, dessa atividade, se ela existe ou não conflito de interesses. Então, se ela deve fazer a consulta ao RH, não é isso? E o RH passa uma declaração para ela de que não... Não. No caso, porque essa consulta, ela é individual. Ele entra no site e ele faz a consulta, não é o RH que faz. Só que eu tive a orientação de que ela não é obrigatória. Seria só nos casos onde tivesse realmente alguma dúvida sobre a atividade do servidor vai exercer durante esse período. Mas o que acontece? Ter alguma dúvida é muito subjetivo, porque a gente não sabe qual é todo o rol de atividades que a pessoa vai desenvolver ou o que pode realmente estar relacionado com as atividades que ele desenvolvia no Instituto. Então, assim, vocês sugerem que realmente a gente peça em todos os casos, ou que se o servidor fizer só uma declaração dizendo que ele não está em conflito de interesse, ele se autodeclarando como não está na situação de resguardo ao órgão. Porque no caso de ter alguma resposta positiva de que a consulta dele, de que ele realmente estaria em conflito de interesse, e essa informação chegar ao órgão, o órgão pode negar a solicitação desse servidor, certo? Certo. Então, vou repetir. A questão dela é se... que ela não sabe exatamente o que é essa dúvida, né? O que pode analisar, e se ela pode fazer uma declaração que ela não vai exercer uma atividade que tenha conflito de interesses com as atividades dela como servidora, se isso pode resguardar o órgão, né, de algum eventual conflito de interesses que ela, porventura, nessa atividade venha a exercer, né? Enfim. Eu recomendo, quando você tem dúvida sobre a dúvida, que faça o pedido pelo sistema. Sempre. Porque essa declaração que você vai fazer, na verdade, isso não resguarda o órgão de algum conflito que você venha a ter depois. Então,
licença, você quer exercer uma atividade privada durante essa licença, faça o pedido ou a consulta no sistema. Porque aquilo ali é uma maneira oficial de você se resguardar e resguardar o órgão, porque você vai colocar naquela consulta ou naquele pedido todos os dados que você puder sobre a atividade que você pretende exercer, o órgão, porque se ele tiver dúvida, ele vai consultar a CGU antes de te dar uma resposta, porque tem muita legislação envolvida, vou mostrar para frente alguns casos práticos que a gente vai ver que é servidor normal, assim, eu se não estivesse trabalhando com conflito de interesse, eu ia ficar na dúvida também, porque tem muita coisa para a gente analisar, tem legislação específica daquela carreira, tem lei de conflito de interesses, tem decretos, então é complicado realmente uma pessoa dizer, essa atividade de forma alguma vai ter conflito de interesse. Então eu recomendo sempre que faça análise pelo sistema, que mesmo que o órgão, setor de RH, não tenha um conhecimento tão aprofundado também em relação àquela atividade, vai se informar com a gente e vai dar uma resposta para você. Se te negar, isso vai chegar para a CGU, a gente também vai fazer uma análise daquilo. E a gente tem mais experiência realmente nessas legislações, nesses normativos, e a gente vai te dar uma segurança melhor para exercer essa atividade ou não, para você se resguardar mesmo. Então, qualquer que seja a dúvida, faça o pedido, faça a consulta, para assim, tudo ficar redondinho na hora que você for exercer sua atividade. Então, a minha recomendação é sempre essa, para acessar o sistema e tirar as dúvidas todas ali. Mas vou mostrar um exemplo mais para frente, vai mostrar a quantidade de coisas que a pessoa tem que pensar na hora de exercer a atividade. Maria, posso perguntar? Porque agora eu sei que a Raquel, ela é RH. Então, uma vez que o servidor entra com um pedido, por exemplo, de uma licença para tratar de interesses particulares, ele é que vai optar por entrar ou não no sistema. Eu não vou poder pedir, não vou poder obrigar ele a fazer isso. Não é obrigatório. Isso aí é do servidor. Ele se resguardar, para ele exercer aquela atividade com tranquilidade, né? Ou não, então não, peraí, é melhor não fazer. Está dizendo isso, mas como eu falei antes, mesmo a gente orientando a não fazer, também é da decisão do servidor, não, vou assim mesmo eu vou fazer, mas aí depois pode acontecer de a corregedoria achar que tem irregularidades ali, enfim. Mas o CC não tem nada a ver com corregedoria, tá? São totalmente diferentes. Então, acho que de repente isso é até melhor, assim, porque a minha dúvida era justamente essa. Como não é obrigatório, o servidor pode simplesmente optar por não fazer. Só que a gente tem o encargo de autorizar ou não a licença. E aí vem a questão. Poderia então o órgão pedir para ele fazer uma declaração, uma autodeclaração dele? Essa declaração não vai servir nada. Cláudia, deixa eu só complementar. Pessoal da RH, teve uma portaria, né? O Ministério da Economia editou uma portaria que trazia uma obrigatoriedade dessa consulta. Então a gente entrou em contato com a RH e pediu que orientasse as unidades de pesquisa que esclarecesse ao servidor que essa consulta, que inclusive é encaminhada pelo RH do Ministério à Comissão de Ética por força de uma portaria do MCT, orientasse, a gente pediu que orientasse ao servidor que só fizesse a consulta no caso concreto que ele tivesse alguma relação, pretensão de relação já determinada com o ambiente privado. Se ele vai tirar licença, se ele não sabe o que ele vai fazer ainda, não sabe a quem ele vai se vincular, qual pessoa jurídica, ele não faça a consulta, porque a gente não vai ter elementos para proceder à análise e vai devolver dizendo que não se encaixa nos requisitos previstos na portaria 333, que traz elencado isso. Então, não é que a gente autoriza ou não autoriza, simplesmente a gente não tem como analisar. Tem casos que realmente não tem como analisar, mas tem outros casos que mesmo que não sabe exatamente para qual pessoa jurídica ele vai prestar aquele serviço, mas ele sabe que vai ele vai ser consultor financeiro para empresas da área tal. Ele já tem isso na cabeça. Então, ele já tem elementos que pode fazer o pedido. Não precisa saber para qual cliente que ele vai prestar o serviço. Ele sabe o que ele vai fazer e sabe para que área que ele vai trabalhar. Então, isso já dá para a gente analisar se pode haver ou não risco de conflito de interesse. Por exemplo, uma questão que a pessoa pode não ficar na dúvida e não fazer o pedido. Né? Trabalho aqui,
no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu posso fazer um artesanato para vender na internet? Eu acho que um tipo de dúvida dessa, eu acho que não precisa fazer, realmente, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então pode fazer. Mas, por exemplo, isso é uma coisa bem clara. Mas tem outras coisas que, assim, a maioria das atividades, na verdade, não são tão claras. Então, por isso que a gente recomenda sempre que se faça a consulta, para a gente dar essa segurança para todas as partes envolvidas. Né? Então, o sistema... Mais alguma dúvida, gente? Quando a pessoa aposenta também, faz desenvolver uma atividade, seria bom fazer a consulta também. Pois aí, essa questão que eu falei antes. Quando a pessoa não está mais em exercício, que ela pede exoneração, que ela sai, que ela se aposenta, ela não precisa fazer consulta, ela só precisa resguardar as informações privilegiadas. Se ela quiser fazer consulta, a gente já recebeu consulta de pessoas aposentadas. Ela pode entrar no sistema e fazer. Mas, assim, quem já conhece a legislação sabe que basicamente é só isso. É observar, né, de não revelar informações que teve acesso em virtude do cargo que ele ocupou. Mas, assim, não tem pagamento, não tem nada. O IAS é mais abaixo do 5. Então, sobre o sistema, né, que a gente estava falando, ele foi desenvolvido em 2014, ele centraliza, né, todas as consultas e pedidos de autorização, permite ao servidor fazer consultas e pedido, né, autorização para exercer as atividades e acompanhar essas solicitações. A gente vai mostrar depois como isso é feito. Isso aqui, esses dados estão meio desatualizados, que são de um ano atrás, né, e após 7 anos, a gente teve mais de 10 mil consultas direcionadas ao órgão onde a pessoa está em exercício, aquela análise preliminar, e para a CGU chegaram mais de 1.250 consultas para reexame, quando o órgão de exercício nega, né, aquela atividade, vai diretamente para a CGU, e a gente faz mais de... Mas agora já tem muito mais que isso, esse ano foi bem pesado de pedido para a gente. Pode passar. E essa aqui é a cara do CC, página inicial. Acho que tem mais uma vez. Se vocês olharem, aqui tem solicitante, que ele vai entrar, vai fazer o cadastro dele para conseguir acessar o sistema e fazer o pedido ou a consulta dele. E aqui no cantinho tem o manual do solicitante, que é um manual bem interessante, ele explica bastante como é que é, né, feito esse pedido, como é que a pessoa tem que realizar, os dados que a pessoa precisa inserir no sistema para a gente poder fazer uma avaliação assim, bem consistente do pedido dele. Então, quem for fazer pedido, eu recomendo também dar uma olhadinha no manual antes, porque às vezes a gente recebe os pedidos, você deve já ter recebido alguns que não dizem muita coisa, né? A pessoa às vezes não coloca nem o nome completo no pedido. Ele está lá, Aline. Não diz sobrenome, não diz nada, não explica nada com nada, e aí acaba voltando e perde tempo, né? A pessoa que exerce às vezes uma atividade. Ela tem 15 dias para o órgão analisar. Aí se negar, tem 15 dias da CGU, mais 15 dias prorrogáveis se for o caso. Então olha o tempo que se perde, né? A pessoa querendo. Quanto mais consistente for esse pedido, mais fácil fica para se analisar. Então tem esses perfis de usuário. Quem vai fazer o pedido é agente público. O pedido ou a consulta é cadastrado como agente público. Aí tem de administrador e de CGU, que é basicamente, né, a CGU, RH análise, visualização, enfim. E quando você vai fazer o seu pedido ou a sua consulta, aparecem algumas apinhas para você preencher. A primeira delas são os dados cadastrais do servidor ou do empregado público. CPF, nome, matrícula, entidade de exercício, o órgão, cargo, enfim, essa parte cadastral. A segunda linha são os dados da solicitação, que é a parte mais importante que a pessoa tem que preencher. Primeiro ela tem que dizer, a primeira pergunta, geralmente a pessoa coloca, não sei identificar, mas muitas já conseguem identificar. O que a gente pede para a pessoa dar uma olhada na Lei 12.813, no artigo 5º, tem 7 incisos. Em qual desses incisos a pessoa acha que aquela situação que ela está apresentando se enquadra? Aí, às vezes, a pessoa não quer olhar, fica na dúvida, coloca não sei, mas é legal, às vezes, a pessoa, até serve para a pessoa fazer uma autoanálise daquilo que ela está pedindo, né? Será que isso que eu estou fazendo, tem alguma coisa ali dizendo que eu não posso? Né? Mas, assim, não é obrigatório, não. A pessoa pode também saber identificar.
O segundo é o mais importante, que é para a pessoa descrever a atividade que pretende exercer fora do serviço público. Aí que ela vai dizer, assim, com a maior precisão que ela pretende fazer. E fica fácil para a gente depois analisar, né, com mais clareza o que a pessoa quer. Ela vai botar, se ela souber para quem ela quer prestar o serviço, qual tipo de serviço, quando, enfim, tudo que ela puder colocar no pedido, ela vai colocar nesse campo aqui. Aí tem alguns outros campos, se ela sabe para qual unidade ela vai estar vinculada, quantidade, né, se ela tem o CNPJ da empresa para a qual ela vai trabalhar. Tem todos esses dados, eu acho que mais se essa pessoa jurídica ou física mantém algum vínculo com o lugar onde ela trabalha no serviço público, quais são as atribuições do cargo dela no serviço público, é importante também a gente saber. Quais são as atribuições especificamente da locação dessa pessoa, se ela lida ou tem acesso a informações privilegiadas, isso é importante também, e quais são essas informações que ela tem acesso em virtude do cargo dela, e se ela desempenha uma função pública que pode beneficiar, pode influenciar positiva ou negativamente aquela pessoa jurídica ou física para quem ela pretende prestar serviços. Isso também é importante. Aí tem uma parte que a pessoa pode anexar arquivos, contratos de trabalho, qualquer arquivo que a pessoa ache interessante para análise de conflito de interesse, também tem essa opção de anexar o pedido. Aí vamos para outra linha que vai aparecer, que aí já não é mais com o solicitante, a pessoa que está fazendo o pedido ou a consulta. Já é o órgão de exercício do servidor ou do empregado. Essa aí é a resposta dele. Em primeiro lugar, ele vai analisar se tem a identificação do interessado, a referência ao objeto determinado e diretamente vinculado a esse interessado, ou seja, se ele descreveu bem aquela situação, e a descrição contextualizada dos elementos que suscitaram a dúvida daquela pessoa. Aí está tudo ok? Se botar assim, o órgão, né, o RH, a comissão de ética, enfim, vai fazer análise de conflito de interesses daquele caso. Se não, o pedido vai voltar para aquela pessoa dizendo que não tem os elementos suficientes para realizar aquela análise preliminar. Então, tendo todos os elementos suficientes, o órgão de exercício ou entidade vai fazer a análise dela sobre a questão de existe ou não esse risco de conflito de interesse. Como é feita essa análise? O que a gente recomenda é que pegue o artigo 5º da lei, né, de conflito de interesses, veja inciso a inciso, se aquela atividade ali se enquadra em algum desses incisos, que a gente depois vai falar mais à frente quais são eles, para vocês entenderem. E se essa... Tá, pode se enquadrar, tem acesso à informação privilegiada, a pessoa, tá, tudo bem. Mas esse acesso a essa informação pode prejudicar o desempenho dele na função pública? Tem que sempre motivar. Não basta só enquadrar no inciso, tem que motivar por que está enquadrando também no inciso. Porque é muito fácil colocar, ele exerce uma atividade correlata, né, quer exercer uma atividade correlata na atividade privada dele com a que ele exerce no serviço público. Mas vamos dizer que uma pessoa é contadora de um órgão, trabalha na contabilidade daquele órgão. Aí ela faz um pedido para, no fim de semana dela lá, ajudar o tio, tem um restaurante, para fazer a contabilidade do restaurante do tio. É atividade correlata? É, contabilidade. Ela faz a contabilidade. Mas essa análise contábil do restaurante do tio vai causar algum prejuízo para o desempenho público dela? Não vai. Em princípio, não. Né? O restaurante do tio, ela fazendo esse trabalho para o tio dela nos fins de semana, não está nem sendo durante, né, o horário de exercício dela no órgão, na entidade. Então, não tem porquê aquilo ali, né, a atividade correlata mas não causa nenhum prejuízo à atividade pública dela. E aí, o órgão, a entidade de exercício vai fazer essa análise, conforme eu falei. Não tendo conflito de interesses, colocando no sistema que não tem conflito, a resposta já vai automaticamente para o solicitante, dizendo para ele, olha, não tem conflito de interesse nessa atividade, ok, pode exercer, não tem problema. Se entender que há risco relevante de conflito de interesses, ou então que há o risco mesmo mitigado, ou seja, tem risco de conflito, eles vão colocar ali essa opção,
que há risco, e automaticamente o solicitante não precisa fazer nada. Colocando essa opção que há risco, o processo sobe para a CGU. Já vai para a nossa análise automaticamente. A CGU vai pegar aquele processo, né, os analistas vão olhar, vão ler, e pode acontecer, a portaria 333, ela dá prerrogativa para a CGU, se achar que falta alguma informação relevante para a nossa análise lá na CGU, a gente pode fazer uma solicitação de informações adicionais para aquele órgão de exercício. Ou seja, não ficou claro por que o órgão disse que aquela informação privilegiada que o servidor tem acesso vai causar algum prejuízo para o órgão. Por quê? Qual informação é essa? Para a gente analisar se de fato essa informação pode causar algum prejuízo. Às vezes não. Uma informação que não tem acesso à informação privilegiada, ok. Mas ele vai usar essa informação no trabalho dele lá na iniciativa privada? Não tem nada a ver. Então, assim, a gente pergunta para tirar essa dúvida. Ou seja, quando a gente está em quaisquer dúvidas sobre pedido de informação, a gente tem a prerrogativa de encaminhar para o órgão de exercício do servidor, ou para a entidade, do empregado, enfim, um pedido para eles esmiuçarem melhor o entendimento deles a respeito do enquadramento, né, na lei de conflito de interesses. Então, é justamente essa parte aqui, informações adicionais. A gente vai colocar assunto, a descrição. Geralmente a gente tem um arquivo que a gente anexa aí com as perguntas, né, para o órgão, entidade de exercício, e manda. A partir dessa resposta, a gente vai fazer uma nota técnica, autorizando ou não, né, orientando, né, o servidor a exercer ou não aquela atividade, e vai inserir a resposta numa outra aba, que é a resposta da CGU, mesma coisa. Tem todos os elementos da portaria, a nossa análise, a unidade responsável, a gente vai inserir um arquivo aí com a nota técnica, que aí vai ser direcionado tanto para quem fez a análise preliminar no órgão ou entidade, quanto para o demandante, o solicitante. Aí o solicitante, como eu falei, não concorda com aquela análise, acha que faltou alguma coisa, acha que não é bem assim, então tem 10 dias para fazer um recurso à CGU para a gente reanalisar aquela situação e ver se realmente a gente vai manter aquele entendimento prévio ou se a gente vai, não, realmente isso aqui mudou toda a nossa visão do que estava antes, só que realmente a pessoa tem razão, pode exercer. Então tudo pode acontecer aí, né? E aqui na última aba que tem no CECI é o histórico de tudo isso que a gente falou antes. Tem quando foi criada a demanda, a data, o responsável, quando foi enviado para a CGU, quando foi respondida pela CGU, pelo órgão, quando foi interposto o recurso. Isso tudo tem um históricozinho que fica lá no final. Então vamos exercitar o nosso entendimento. Cláudia, só para... Tem uma portaria do MCT que delega à Comissão de Ética essa análise. Então não é o... A CGU não pode... Pode ser RH, pode ser Comissão de Ética, pode ser qualquer outro... No caso nosso aqui. Pode ser qualquer outro setor. Quem, na verdade, decide isso é o órgão ou a entidade. Só aí a CGU não se mexe. A gente até uma vez recebeu uma dúvida de alguma unidade, que agora não lembro, perguntando se tal coordenação poderia ser responsável pela análise. A gente não faz nenhuma distinção, pode, então você já fez, né, análise direitinho, não tem problema nenhum. Pode falar. Agora a gente vai falar daqueles incisos que eu comentei no artigo 5º, tem 7 incisos, que é onde, primeiramente, o servidor, o empregado, vai analisar se aquela atividade dele se enquadra em algum desses incisos e depois a unidade que vai fazer a análise prévia no órgão ou entidade de origem também vai usar esses 7 incisos para analisar se há um risco de conflito de interesse. Usar ou divulgar informação privilegiada, a gente já falou sobre isso. Relacionar-se com pessoa física ou jurídica que tem interesse em decisão sua. Exercer atividade incompatível com o seu cargo no emprego. Representar interesses privados junto à administração de forma não profissional. Praticar ato em benefício de pessoa jurídica que participe do servidor ou seu parente. Receber presente de quem tem interesse em decisão sua. Ou prestar serviço à empresa controlada, regulada ou fiscalizada por seu órgão ou entidade.
Esses que estão em vermelho são os que geralmente são mais difíceis da gente mitigar os riscos. Porque a gente pode reconhecer que há o risco, mas, como falei antes, relacionar algumas medidas condicionantes que, mesmo tendo esse risco, ele não é relevante, e observando essas medidas condicionantes pode exercer a atividade. Usar ou divulgar informação privilegiada, a gente já falou, relacionar-se com pessoas físicas ou jurídicas que têm interesse em decisão sua, vamos dizer, a pessoa participa de um comitê, vamos dizer, na área de licitações de um órgão. Aí ela quer prestar serviço com uma das empresas que costumam participar de licitações desse órgão. É uma relação que é meio complicada, né? Porque ela tem responsabilidade das licitações daquele órgão que quer trabalhar naquela empresa. Então a empresa tem interesse nas decisões daquela pessoa como membro nessa área de licitações e contratos do órgão. Então não é uma relação muito adequada. Atividade incompatível com o seu cargo no emprego. Geralmente é quando uma pessoa quer trabalhar numa área que concorre com aquele órgão. Vou dar um exemplo. Um funcionário de um banco público, ele trabalha nesse banco, ele é gerente de contas do banco e ele quer prestar consultoria financeira para pessoas físicas. Isso concorre com a atividade pública dele. Por quê? Porque o banco ele já tem funcionários que vão fazer vão prestar esse tipo de suporte aos seus clientes, de indicar tais e tais investimentos para o banco, E a pessoa quer trabalhar como consultor financeiro para pessoas jurídicas que vai fazer a mesma coisa que o banco faz. Então, é uma atividade que não é compatível com a atividade pública dele. Concorre. Ou então, um pesquisador. A pessoa trabalha num órgão, faz pesquisa naquele órgão, uma certa área bem estratégica, vamos dizer, para um interesse nacional. E ele quer, durante a licença dele para cadastro de interesses particulares, estou chutando aqui, ele quer trabalhar com uma outra entidade estrangeira que também, exatamente naquela área do órgão dele de origem. Então, pode ter uma incompatibilidade ali de informação que ele tenha, assim, estratégica daquele órgão, que não ser... Aí tem que analisar caso a caso, como eu falei. Mas pode não ser adequado aqui. Então, isso aí é levado em consideração na análise de conflito de interesse. Compatível, representar interesses privados junto à administração, mesmo exemplo da pessoa que quer prestar consultoria na área financeira lá do banco. Ele não pode ter um cliente particular dele, que seja correntista do banco. Ele, vou quebrar um galinho aqui para você no banco, e daí, já faço para você esse serviço aqui mais rápido. Isso seria praticar, representar interesses privados junto à administração. É você dar um privilégio para uma pessoa porque ela é seu cliente. Um exemplo. Praticar ato em benefício de pessoas jurídicas que participam do servidor ou seu parente. Recebemos também um pedido de autorização de uma pessoa que trabalhava numa universidade, que estava num projeto na universidade, que ia ter um convênio com a empresa privada, que ele era um dos sócios daquela empresa. Meio complicado, Sócio administrador de uma empresa que tem, claro, como é um convênio, as duas partes têm interesses comuns, mas também cada parte tem seu interesse separado, individual. Então, a pessoa, ao mesmo tempo, ela trabalha no projeto na universidade e é dona da empresa. Fica meio incompatível também, Ele pode, por exemplo, vamos pegar uns alunos da universidade que eles acham melhores para trabalhar naquele projeto, dependendo de outros, então também não é uma coisa muito adequada. Receber presente de quem tem interesse em decisão sua, acho que isso é bem claro, E prestar serviço à empresa controlada, regulada ou fiscalizada pelo órgão. Isso aqui, essa parte, parece ser bem clara também, mas tem algumas nuances. A atividade que a pessoa vai trabalhar naquela empresa, vamos dizer, aquela empresa pode ser fiscalizada pelo órgão, mas é a atividade principal daquela empresa. Porque senão, vamos dizer, nenhum servidor do Ministério da Economia, que trabalha na Receita Federal, poderia prestar qualquer serviço privado, porque todo mundo, a Receita audita as empresas, tem que prestar conta de tributos, etc. Então, nenhum poderia trabalhar em qualquer atividade privada, nenhum servidor. Então, a atividade que é fiscalizada, regulada, tem que ser precípua daquela empresa. Não basta ser auditado pela Receita Federal, então não pode. Tem que ser
projeto de unidade, fim da empresa, que é regulada, fiscalizada ou regulada pelo órgão. Então, isso é uma dúvida que fica bastante às vezes também. Então, vamos para algumas situações práticas. Magistério. Acontece toda hora. Pode dar aula, não pode dar aula, em que casos eu não posso. Bom dia, meu nome é Gabriela. Eu trabalho na divisão de inovação tecnológica aqui do PT. E aí você está falando aí sobre os seus exemplos. Um dos exemplos que você trouxe foi o exemplo ali da UFRJ, né? De uma, não sei se foi exatamente a UFRJ, mas era um pesquisador que tinha uma empresa e aí queria fazer um convênio com a universidade e aí você viu isso como um conflito de interesse. Não. E poderia ter um conflito de interesse. Não, na verdade, ele era responsável pelo projeto na universidade, ele trabalhava diretamente naquilo, e ele, ao mesmo tempo, era administrador, sócio-administrador da empresa que ele era sócio-administrador. Porque a minha pergunta é o seguinte: a gente tem, pela lei de inovação, uma prerrogativa, né, as instituições, os estados, o governo e nós, enquanto CT, temos apoiado pela lei de inovação quase uma obrigação de incentivar as ações empreendedoras dentro das nossas instituições, tá? Como se o empreendedorismo, né, pela lei de inovação, é como se ele fosse um pilar da transferência de tecnologia, né? Que é também uma das competências da nossa divisão, transferir tecnologia para o mercado. E o empreendedorismo é uma dessas formas de promover isso, né? E aí, a gente sempre tem aqui uma discussão interna sobre como que a gente consegue apoiar essa ação do empreendedorismo quando a gente tem um pesquisador que tem interesse em abrir uma startup numa empresa para poder desenvolver aquela tecnologia, né, e colocar no mercado, dentro talvez de uma incubadora. Então, como é que é visto isso dentro do conflito de interesse? Existe esse conflito de interesse de fato, em função da lei de inovação? Não, na verdade é uma análise caso a caso. A gente tem que analisar a situação toda que está envolvida. Nesse caso que eu citei, a pessoa era coordenador daquele projeto na universidade, ou seja, ele representava a universidade naquele convênio e ao mesmo tempo ele era sócio-administrador da empresa, né, que estava trabalhando com a universidade naquele convênio. Então, era uma situação um pouco inadequada, porque tem os interesses privados de cada parte e podem não ser convergentes. E, assim, de modo geral, a gente teria que analisar, assim, em princípio, eu diria que não teria conflito de interesse, teria o risco, mas aí tem que ver caso a caso, para ver se tem alguma situação parecida com essa, ou que tenha alguma outra que possa impedir. Então, assim, de modo geral, a gente não pode, assim, afirmar o que pode ou o que não pode. A gente tem que pegar um caso, analisar qual é a atividade, qual é a função daquela startup, qual o objetivo, enfim, são várias nuances. Como eu falei, a gente trabalha todos os dias com isso e tem sempre alguma diferença. Então, não posso dizer para você de forma geral, existe risco ou não existe risco. Teria que me apresentar um caso concreto para analisar e poder te dar essa resposta. Porque tem muitas coisas envolvidas, tem muita legislação diferente. Né? Mas é muito complexo. Eu entendo. É complexo mesmo. A gente também aqui internamente muito discute isso justamente falando de universidade. Mas eu acho também que eu fico assim com um certo receio, porque quando a gente está falando da questão da lei de inovação, eu às vezes acho que a lei de inovação ela não é vista dentro da análise global desse conflito de interesse, sabe? E aí fica uma coisa meio contraditória, uma lei que busca incentivar isso e fazer com que a gente trabalhe dentro dessa ação do empreendedorismo, mas ao mesmo tempo tem esse outro viés do conflito de interesse. Então o gestor fica numa posição muito complicada, né? Então, aí faz o CECI faz a solicitação, né? O pedido, enfim. Porque, assim, meu posicionamento geral sobre o conflito de interesse, eu sempre olho para os casos querendo autorizar. Né? A minha primeira intenção é, poxa, a gente sabe que é um complemento de renda, é uma atividade que vai trazer, assim, uma satisfação pessoal mesmo para aquela pessoa realizar. Então, por que não, né? Meu
princípio, é sempre assim, vou tentar ver se dá para autorizar. Mas, se houver uma situação que realmente se enquadra naqueles incisos que a gente conversou antes, aí não tem como autorizar. Mas, é assim, como eu falei, a gente tem que ver caso a caso, porque fica difícil, assim, no geral, bater o martelo. Não, é ou não é. A gente procura sempre o melhor caminho, mas se não for possível, infelizmente a gente nega. Mas se tem essa lei, imagino que não seja uma lei para criar conflitos de interesse, é uma lei para promover, né, incentivar, etc. Então, se a gente analisando, a gente vislumbrar que não tem nenhum desses incisos aí, alguma situação que possa prejudicar a função pública daquela pessoa, tem por que negar. Como eu falei desde o início, o principal é proteger a administração pública. Se não houver nada que possa causar prejuízo à administração pública, então não tem por que negar. Não está divulgando informação privilegiada. Foi uma dúvida também que eu esqueci de comentar, muito comum. Por exemplo, a pessoa trabalha naquela área, no órgão dela ou na entidade, ela adquire conhecimentos vastos sobre aquela área, vira uma especialista naquilo, e aí ela resolve fazer uma atividade privada usando esse conhecimento. Isso é informação privilegiada? Depende. Se for uma informação estratégica, sigilosa, aí sim. Mas se for um conhecimento que ela adquiriu ao longo da carreira dela no setor público, não tem nenhuma legislação que proíba isso. Você utilizar aquele conhecimento adquirido em uma atividade privada. Isso não é conflito de interesse. Okay? Inclusive, isso é uma das prerrogativas da lei de inovação. A lei de inovação diz que o pesquisador público pode, inclusive, ir para outro país, uma instituição análoga à sua instituição de origem, para fazer pesquisa. Claro, isso traz benefício para o órgão dele. Exatamente. É uma visão que a gente tem também. Então, se não traz prejuízo para a função pública dele, né, se ele está usando aquele conhecimento, né, que não é uma informação privilegiada, que não é uma informação estratégica, sigilosa, a pessoa é dona do conhecimento dela. Né, ela pode utilizar aquilo. Aproveitando a fala da Gabriela, eu sonhei falar do CBPF, falar da diretoria do CBPF, com relação a essas questões de conflito de interesse, enquanto pesquisador, empreendedor, empresário, já existe uma nota técnica na própria CGU, né, que é de 2020, falando sobre essa nuance, né? Até que ponto o pesquisador pode ser um sócio cotista, que é permitido por lei, e ao mesmo tempo, enquanto um sócio administrador, né, como a Gabriela falou, ele pode abrir uma empresa desde que atenda para os fins da lei de inovação. E essa nota técnica, que ainda é recente, né, de 2020, não sei se já teve uma nova nota técnica, justamente para poder uniformizar essa questão da atuação do pesquisador no exercício da sua atividade da pesquisa e, ao mesmo tempo, uma atividade empresarial. Inclusive, também a parte do meio. Ou seja, eu falo sobre o documento aqui aberto, que aí é uma... Acho que eu não sei se é uma orientação que já vai chegar a vocês, mas já existe esse entendimento, essa uniformização de entendimentos da CGU, pelo menos brasileira, relacionados a essas questões de do pesquisador ser sócio administrador ou empresário, vamos dizer assim. Sócio administrador tem a questão da 8.112, né? Sim. Que aí é um impedimento que a gente chama de impedimento de outra ordem, que não é relacionado ao conflito de interesses, é outra questão. Mas então, como eu disse, é caso a caso. A gente vai avaliar o caso, quais são as atribuições dele. Vamos funcionar? Quais são as atribuições dele, o que ele pretende fazer, e a partir daí não é um entendimento fechado. Né? É um entendimento que depende da situação. Às vezes as pessoas gostam muito, assim, alguns demandantes citam processos da CGU, não, no processo tal da CGU foi permitido que se exercesse. Então, ele está fazendo uma vinculação. Exatamente. Que eu acho até válido, a pessoa pesquisou, se informou, mas assim, às vezes até bate, né? Não, às vezes o cargo daquela pessoa tinha alguma
uma questão que não poderia, ou, enfim, não dá para adaptar tudo. Pode ser um caso muito parecido, mas o entendimento pode ser diferente no final. Porque tem alguma coisinha ali que vai pegar que, poxa, isso aqui não está igual, só que a gente tem que pensar de uma outra forma. Você disse lá no início que a CGU faz a análise, mas a CGU não nega nem coisa, ela orienta, tem que deixar claro que ela está orientando. Tem hora que você fala assim, a gente vai negar, não vai negar, não trata assim, negar ou não negar. No sentido de não... Dizer que há um risco. Existe um risco de conflito de interesse. A gente não vai ficar vigiando se a pessoa está exercendo ou não. Não é papel da nossa área de conflito de interesse. É da corregedoria depois, se descobrir que a pessoa está fazendo alguma coisa, e a gente trabalha com prevenção. Prevenção é antes. Corregedoria é depois que o fato acontece, né? Se eles entenderem que é um... Ou seja, ninguém vai receber negado ou não negado. Vai receber um parecer sobre a situação. Que a gente não recomenda. Sobre a possibilidade ou não de haver um risco. Exatamente. Um risco. Falou bem, um risco. Porque, como eu falei antes, a gente não pode afirmar que haverá conflito de interesse. É um risco de que aquilo aconteça. Porque a pessoa pode até se ofender. Não, mas eu jamais vou trabalhar com isso, mas eu nunca vou passar informação do meu carro para aquilo. A gente até acha que sim, realmente, mas a gente não pode fazer esse tipo de análise, porque a gente não tem como controlar. Não é nada pessoal, é uma questão de risco, gente. Existe o risco, não que a pessoa vai fazer. Alguma pergunta mais? Vamos seguir, então. Uma situação prática de magistério. O Lúcio trabalha na ANAC, que é uma agência reguladora, né? Então o Lúcio já tem um problema pior, porque além da regulação, né, dos servidores públicos, né, do Poder Executivo, dos agentes públicos do Poder Executivo Federal, ainda tem a regulação de agência reguladora, a legislação é diferente. Foi convidado a ministrar um treinamento fechado, isso é importante, treinamento voltado, né, para empresas que participam de licitações na ANAC. O que ele deve fazer? Tem uma formação sobre essa atividade. O treinamento, esse convite para ministrar esse treinamento foi feito diretamente por Lúcio ou foi feito para a ANAC indicar uma pessoa para ministrar esse treinamento? No caso, está dizendo aqui que é um convite pessoal e não foi um convite institucional, ou seja, as empresas foram diretamente no Lúcio e convidaram para participar, né, desse treinamento. Aí o Lúcio vai olhar a lei de conflito de interesses. Ela autoriza o ocupante do cargo de emprego no âmbito do Poder Executivo Federal a exercer atividade privada quando não tem esse conflito de interesses ou que ele seja relevante. Legal. Em princípio, aqui está tudo ok. Aí vem uma nota técnica que é direcionada à agência reguladora e possibilita que os servidores exerçam o magistério desde que haja compatibilidade de horários e não exista conflito de interesse. Legal, não vai ser no meu horário de trabalho, né? Mas será que tem conflito de interesse? Tem o artigo 1º. O inciso 1º do artigo 5º, que é que não pode revelar informação, né, privilegiada. Mas o que é informação privilegiada? É aquela que diz respeito a assuntos sigilosos, aquela relevante a um processo de decisão, que tem repercussão econômica ou financeira e que não seja de amplo conhecimento público. Quando é de amplo conhecimento, depois que é publicado, tudo aí passa a não ser mais privilegiado, todo mundo tem acesso. Aí o Lúcio começa a se perguntar, tem acesso a esse tipo de informação? Sim, tem acesso à informação privilegiada, né, de forma geral. Existe algo que eu posso fazer para evitar passar qualquer informação privilegiada aos empresários? Aí ele pensa, eu posso me comprometer a não repassar essas informações. A empresa, qualquer uma das empresas que vão participar desse treinamento, é regulada pela ANAC? Aí fica a dúvida, ele sabe se tem alguma empresa ali que é regulada? Pode ser que sim, pode ser que não. Enfim. Aí vem o Lúcio, fica cheio de dúvidas, o que eu devo fazer? Tem muitas dúvidas em relação à interpretação. Então o que ele faz? Ele faz um pedido no CC, uma consulta, porque é mais seguro para ele. Né? Porque ele tem 200 regulações, normas e tal. E, qual é a informação privilegiada? Será que essa que eu tenho é privilegiada, que eu não posso revelar? É uma informação que eu tenho privilegiada, mas que não tem nada a ver com treinamento. Enfim, legal fazer o pedido, né? Para ele se resguardar.
caso, participação em eventos. Não sei quem escolhe esses nomes. Médio, ele trabalha no Ministério da Economia, foi convidado para participar como palestrante no órgão. E essa empresa que vai organizar esse evento oferece para todas as despesas. Oferece pagar todas as despesas do MEC. Será que isso pode? Tem um decreto recente, esse 10.889 de 2021, que ele regula tanto a parte de eventos, pagar essas despesas, como de recebimento de brindes, e diz o seguinte: o convite para a participação do evento custeado pela instituição privada deverá ser encaminhado à autoridade responsável do órgão de entidade, do MEVIO, que indicará um representante para participar desse evento. Ou seja, o convite não deve ser enviado diretamente ao MEVIO. O MEVIO tem que falar para a empresa: olha, vocês mandem esse convite para o meu órgão ou entidade, e eles vão indicar uma pessoa para participar desse treinamento. Não pode ser feito diretamente a mim. E se pode receber? Pode. Então, o órgão pode pagar diretamente ou ele pode receber uma diária do próprio órgão dele ou entidade, não tem problema. Mas o que tem na mente dele é que ele não pode responder isso diretamente. Ele tem que encaminhar para o órgão dele ou entidade para aquele órgão indicar uma pessoa, pode ser o próprio médico. Outro caso, advocacia, bem comum também, exercer advocacia. Moças trabalham na INSS que atuam como advogado em um processo dele próprio que está no Tribunal Regional do Trabalho. O que ele deve fazer? Aí diz o inciso 4 do artigo 5 da 12.813, que o servidor, né, ou empregado não pode atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados dos órgãos ou entidades da administração pública, qualquer um dos poderes, enfim. Ele não pode atuar. Mas a questão do inciso 4 não é proibir tudo, é proibir você atuar perante um órgão ou entidade que você é reconhecido como servidor ou como empregado, que ele tem influência naquele órgão. Se ele não tem nenhuma influência no Tribunal do Trabalho lá, ninguém conhece ele como servidor, ele não pode ter nenhum benefício, né, pelo cargo dele, então não tem problema nenhum. Mas aí ele vai se perguntar: é uma atividade profissional? Ele tem algum tipo de influência na razão do cargo dele? Ele acha que não, mas ele tem dúvidas. Então, como ele não está seguro, ele vai fazer o pedido. Conforme eu falei, havendo qualquer dúvida, mais toda,
continuar sem microfone mesmo, minha voz é baixa, mas vocês conseguem. Mas tem que desligar ali, Thaís, senão não dá para ouvir. Tenta aí, deixa eu ver o microfone. Então, havendo qualquer dúvida, por mais boba que possa parecer, por mais óbvio que você acha, isso é muito pedido assim, um processo assim. Eu sei que não há conflito de interesse, mas estou fazendo essa consulta porque eu fui orientado pela comissão de ética, pelo RH do meu órgão a fazer. Mas aí, quer dizer, já chegou na CGU, ou seja, a análise preliminar foi que tem conflito. Então não é tão óbvio, ele não sabe tanto assim se tem ou não. Aí depois deixa eu analisar agora aqui a situação para ver se realmente não tem, né? Porque não é tão, às vezes a situação não está tão clara. Enfim, ele sentiu, né, naquela dúvida, então recomendo que faça, que entre no CECI e faça o pedido. Uma coisa importante da advocacia é que a CGU faz análise, a CGU, os órgãos, né, faz uma análise de conflito de interesses. A gente vai ver se a pessoa, por exemplo, trabalha no INSS e quer prestar consultoria na área de matéria previdenciária. Complicado. Então a gente vai dizer, não, tem conflito de interesse, né, risco de conflito de interesse, essa atividade, recomenda-se que não se exerça, enfim. Mas aí a pessoa trabalha também no INSS e quer prestar advocacia na área de direito comercial. Nada a ver uma coisa com a outra. Aí ele diz, a gente considera que não há risco de conflito de interesses. Mas assim, mesmo que a gente considere que não haja risco de conflito de interesses, a gente recomenda que se faça uma consulta à OAB, que tem o estatuto da OAB, que a OAB vai fazer uma análise se há outros riscos que não sejam de conflito de interesse em relação ao exercício daquela atividade. Então, mesmo que não tenha, a gente sempre coloca lá. Por favor, orientamos que consulte a OAB para esclarecer quaisquer outras dúvidas. Então é importante essa parte sobre a advocacia. Agora a Tarsila trabalha no CERP e atua, eu acho que um exemplo bem parecido com esse. Ela atua na área de processos de licitação. Recebeu uma cafeteira de presente pelo correio de uma das participantes de um processo que ela está trabalhando. O que ela deve fazer? Aí tem a lei de conflito de interesses, né, que a gente viu o artigo o inciso 6, diz que não pode receber presente quem tem interesse em decisão daquele agente público, né, que é o caso da Tarsila, ela tem, né, tem participação, né, no processo lá de licitação, e a 8.112, que proíbe o servidor de receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão das atribuições daquela pessoa. Aí ela vai se perguntar, a empresa tem interesse no processo decisório de que ela faz parte? Tem. Estou coordenando o processo de licitação do qual ela faz parte? Sim. E aí ela vai olhar o decreto, aquele que a gente falou antes, que regula não só a despesa, né, de participação em eventos, como também brinde. No artigo 17, parágrafo único, diz que brinde não é presente, faz essa distinção, o que é brinde, o que é presente, mas em relação ao valor, né? Brinde de baixo valor, só que tem essa questão aqui, distribuído de forma generalizada, como cortesia, propaganda ou divulgação. A empresa fica distribuindo cafeteira para todo mundo, de forma generalizada, cortesia para todo mundo. Não fica. Se está fazendo esse presente para a pessoa, é no mínimo inadequado, né? Que ela aceite, mesmo sendo de baixo valor, uma cafeteira não vai, dependendo da cafeteira, não custa mais de R$100, né? Então, seria um brinde, mas é adequado que ela receba esse brinde de uma empresa que tem interesse na decisão dela? Não é muito adequado, né? Então, como é que ela pode fazer nessa situação? Ou ela devolve a cafeteira, olha, desculpa, não posso receber, ou então, sendo viável essa recusa, pode ficar mal. Isso acontece muito assim, já trabalhei na área internacional na CBN. Então, volta e meia chegava uma comitiva do Japão, de não sei aonde, que ia lá visitar, para conhecer, aí eles davam uma opção de coisa, lenço, não sei o quê, na época da China, que teve as Olimpíadas na China, ganhava uma opção de coisas das Olimpíadas, e medalhinhas, e não sei o quê. Você pode recusar uma coisa, receber? Fica chato, porque não é diplomático você recusar o recebimento de certos presentes, né? Ainda mais em casos de comitiva internacional que vai visitar. Então, o que você
faz? Você pega aquilo e entrega para a unidade de patrimônio do seu órgão. Você não pode dizer não, então patrimônio. E aí fica tudo certo, né? Você não também se resguarda daquela situação. Então, resumindo, essa aqui é uma definição de ética. Faço certo, ainda que ninguém veja. E fazendo certo quando está todo mundo vendo é fácil, né? Você fica bonitão na fita, todo pimpão, né? Todo mundo está vendo que eu estou acertando. Mas quando você está lá sozinho, que dá aquele jeitinho, aí que você tem que fazer o certo ainda que ninguém veja. Agir com ética, com integridade, com transparência. Isso tudo a gente deve à administração pública. Mais ou menos é isso. Na nossa palestra, eu acho que termina aqui, tem aqui os dados. Esse site que está aqui em cima, ele está bloqueado por conta do período de defesa eleitoral. Se entrar ali, não vai conseguir ainda. Mas passando essa fase, aí tem algumas informações legais sobre conflito de interesse, nepotismo, que se vocês quiserem acessar, tem aqui o e-mail institucional lá da coordenação, que eu trabalho, e o telefone também da coordenação, se houver alguma dúvida. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, a Tereza já conhece, tem até o meu e-mail, mas tem esse que é o institucional, que a pessoa pode tirar dúvida também. Não precisa às vezes entrar, tem dados suficientes para entrar no sistema para fazer um pedido ou uma consulta. Manda um e-mailzinho para lá, que a gente responde bastante, a gente recebe bastante coisa, que a gente responde diretamente ao consulente, por e-mail mesmo. Então, Cláudia, agradeço a sua palestra. Eu trouxe ali um formulário devidamente tarjado, mas foi de uma servidora aqui da MCTI. Se você quiser, eu coloco aí, porque eu achei bem, é um formulário bem interessante e traduz tudo aquilo que você falou em relação ao que eu sei, não sei identificar. Deixa eu ver se aí. Do recursos humanos, porque ele só abre, parece que só abre ali a identificação do órgão de locação como MCTI. Então, por exemplo, aqui a gente está no NT. Se a pessoa é do NT, ela não tem ali aonde colocar. Mas aí quando ela vai explicar o caso dela, já aconteceu isso algumas vezes. A pessoa não tem como colocar, mas aí estou em exercício, sou do NT, mas estou em exercício e tal. Mas em geral, a pessoa não coloca, ele sobe lá. Aí ela começa na dúvida, não sei identificar, isso aí é clássico. É porque realmente, às vezes a pessoa não consegue ver que é melhor não botar nada, Não é erro não. Aí ela quer ser corretora de imóveis, gostaria de exercer a função de corretora, tirar o primeiro interesse, fazer e-mail para receber. No princípio, ela está explicando direitinho o que ela quer fazer, que a área ela quer atuar, não é vinculada a nenhum emprego, você. Aí ela diz quais são as atividades que ela exerce aqui, a direção, coordenação. Ela diz que não tem acesso à informação privilegiada e não exerce poder decisório dos interesses da pessoa física que ela quer se relacionar. Aí vem aqui a parte que ela descreve a situação que suscita a dúvida dela. Posso tirar o S? Posso ter um meio? Acho que ela explicou direitinho, Não diz para quem ela vai trabalhar, quais são os clientes e tal, mas diz qual vai ser a atividade dela. Assim, eu acho que fica claro o que ela está fazendo. Ela ou ele, a pessoa. Atende aos requisitos, ela se identificou, disse o que ela quer fazer. Aí vocês consideraram que. Não, a gente não está em consideração, aí é só a apresentação da consulta dela. Só para trazer um caso concreto nosso. Agora eu estou curiosa, como ele fica a opinião. Uma coisa, eu não sei, porque eu acho que para mim não chegou. Uma coisa que acontece também muito, não aqui com a Tereza, mas em vários órgãos, que diz que a pessoa não pode exercer tal atividade por conta do artigo 117, inciso 10 da Lei 8.112, ou então de algum regulamento interno daquele órgão, então por isso é conflito. Então, a CGU não analisa esse tipo de justificativa. Se o órgão, a entidade diz
que existe um impedimento, são de outra legislação que não é a 12.813, que seja interna do órgão, que seja 812, enfim, qualquer outra que não seja 12.813, a gente não analisa o processo e encerra dizendo que é um impedimento de outra ordem, essa nomenclatura que a gente usa. Porque aquilo ali não tem nada a ver, a gente não pode usar isso para dizer que é conflito de interesse, não é. Se não está no 8.112, pode ser conflito de interesse, como eu falei, dentro do órgão, dele trabalhar na auditoria, no comitê de auditoria, uma área sensível à auditoria, no comitê de auditoria, isso pode ser um conflito de interesses, né? Pode, mas não é nos termos da Lei 8.112, que não tem público e privado. E a mesma coisa, se não está descrito ali no 8.112, é um impedimento que realmente ele não pode por conta dessa legislação, mas não é conflito de interesse nos termos da 8.112. Então a CGU encerra o processo e diz que isso aí tem que ser decidido no âmbito daquela entidade ou órgão público. Obrigada. Pode voltar só na minha apresentação, por favor? O último slide que eu tenho no meio. Aí já ia chegar lá.